A paz do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o versículo 10 até o versículo 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, nesse texto, o Senhor Jesus ele está orientando o qual iria ser as características dos falsos profetas. Traição, aborrecer, que é aborrecimento, iniquidade. O que é iniquidade? A pessoa sabe que está errada, mas continua fazendo. Tem prazer em cometer aquele tipo de erro, aquele tipo de pecado. Então isto é iniquidade. E o amor iria se esfriar. Então, estas são as características de um falso profeta, de pessoas que falam, mas não vivem aquilo que fala. No versículo 13, diz que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então, em meio a tantos conflitos, tantas guerras, tantos fogo cruzado, mas vai existir aqueles que vão permanecer diante da presença do Senhor Deus. Outro texto está registrado em Gálatas, no capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Versículo 11 e o 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo também anunciando as características do falso evangelho, do falso profeta, do falso mestre, que fala o evangelho, aí com o passar do tempo, às vezes muda, prega totalmente diferente. E Paulo, ele foi bem categórico. Se eu mesmo voltar aqui anunciando um outro evangelho, vocês não devem aceitar, devem considerar anátema. E porque eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi do Senhor Jesus. Jesus, ele me revelou. Então esta era a segurança que o apóstolo Paulo ele tinha, que o evangelho que ele estava anunciando, ele não tinha aprendido de homem algum. Não era simplesmente um evangelho artificial, um evangelho que somente tinha o objetivo de atrair multidões. Não, esse não era o evangelho do apóstolo Paulo. O evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho diretamente do Senhor Jesus, conforme diz ele aqui no versículo 12, que não foi homem que lhe passou o aprendizado, mas foi Jesus que o revelou. Então este era o evangelho que o apóstolo Paulo, ele anunciava. Então, nesse texto de Gálatas, do capítulo 1, o versículo 8, 9, depois o versículo 11 e o versículo 12, aqui o apóstolo Paulo,
ele mostra as características de um falso evangelho ou de um falso pregador. Hoje prega uma coisa, amanhã ou depois prega outra. Isto é sem origem. Então, isto são características de um falso pregador. Prega um evangelho sem origem. E aqui o apóstolo Paulo, ele orienta um evangelho com origem, que ele recebeu a revelação dada pelo Senhor Jesus. E hoje também nos nossos dias é possível todos os pregadores do evangelho receber esta revelação transmitida do Senhor Jesus através da obediência e da sinceridade e da comunhão com o Senhor Deus. Passa a receber esta revelação para anunciar a palavra de Deus. Em outro texto está registrado em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, novamente, aqui o apóstolo Paulo orientando aos irmãos e também hoje nos orientando. Aqui aparece novamente de uma forma clara as características do falso pregador, do falso profeta, do falso pastor, que é aquele que não aceita a doutrina, que a sua mensagem é para lhe trazer algum tipo de benefício. Hoje, nos nossos dias, e principalmente nas redes sociais, existem muitos pregadores. Sem dúvida, existem aqueles que anunciam a palavra de Deus, sim, mas existe aquele que simplesmente quer atrair multidão para si, para receber algum tipo de benefício, e prega um evangelho de uma forma falsificada. Então, nós, ao ouvirmos mensagens, devemos saber aquilo que podemos ouvir e aquilo que não devemos ouvir. Devemos, a cada dia, vivermos uma vida de oração para que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, a cada momento, possa nos interpretar a sua santa e imutável palavra, porque do contrário vamos ser enganados. É aquilo que diz o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 10 até o versículo 13. Ele disse que muitos vão ser enganados, mas para aqueles que permanecerem fiel até o fim, vão ter o direito de vida eterna. Então, nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, já existia tantos evangelhos, existia tantos pregadores, mas cada um pregavam simplesmente para receber algum tipo de benefício. E o evangelho verdadeiro era aquele que era pregado pelo Senhor Jesus e também aquele que era pregado pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos. Por quê? O evangelho deles estava baseado na santa e imutável palavra, que é a Bíblia Sagrada, não de uma forma parcial, mas de uma forma universal. Porque o evangelho é aquele que a pessoa prega toda a Bíblia, não simplesmente parte da Bíblia. E quando o pregador simplesmente ele prega somente parte da Bíblia e procura isolar o restante da Bíblia, ou de uma forma parcial, isolar outros textos, é um evangelho falso. É um pregador falso. Porque Jesus constantemente ele apontava para toda a Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 17, quando Jesus disse, olha, eu não vim para destruir a lei ou os profetas. E também ele disse que não era para tirar nem um tio e nem um jota. Tudo tinha que ser obedecido. Quando Jesus disse
a lei e profeta. Ali Jesus estava apontando para toda a Bíblia Sagrada, porque até hoje a Bíblia hebraica ela traz essas três divisões. No hebraico, Torá, Neviim, Ketuvim. No português, lei, profetas e escritos. Lei e profetas. De uma forma automática, já está os escritos. Que na lei já aparece o cântico de Moisés. Ali são os escritos. No livro de Isaías, no capítulo 12 ou capítulo 13, ali também aparecem os escritos. Aquele texto é um texto poético. Então, quando Jesus disse, eu não vim para destruir a lei ou os profetas, Jesus apontando para toda a Bíblia Sagrada. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir. Então, quando algum mensageiro, algum pregador isola parte da Bíblia, isola alguns textos e prega somente uma parte, realmente já foge daquilo que Cristo ele ensinou. E aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 3 até o versículo 4. Aqui diz o texto que iria surgir nos tempos aqueles que iriam pregar uma doutrina falsa, isto, não aceitando a doutrina, tendo comichões nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Isto é, pessoas que falam bem, têm uma boa oratória, mas é simplesmente conforme a sua própria concupiscência. Um evangelho falso. Um evangelho que, ao invés de tirar as pessoas do mundo para o reino de Deus, simplesmente faz com que as pessoas mudam de lugar. Às vezes, quem sabe sai do mundo, entra para a igreja, mas simplesmente para satisfazer ali a vontade do pregador, a vontade do pastor, para gerar algum tipo de benefício. Então, isto são falsos evangelhos, falsos pregadores. E estas que foi apresentado nesses textos, aqui apresenta realmente o falso evangelho, os falsos pregadores, que enganando um ao outro, com traição, faltando amor. E lá em Gálatas também disse que Gálatas capítulo 1 e o versículo 8, pregando outro evangelho. Um evangelho que foge do texto sagrado e nunca pregando o evangelho, aquele que vem diretamente do Senhor Jesus. Então isso são o quê? As características do falso pregador, de um falso evangelho. O que é pregar o evangelho? A pregação, ela está baseada nesses três pilares, que é a oratória, uma forma de falar de uma forma compreensível, hermenêutica e exegese. Oratória, falar de uma forma compreensível. Hermenêutica e exegese é extrair aquilo que está no texto, falar aquilo que está no texto. Então isto é pregação do evangelho, falar o que está escrito em toda a Bíblia. E dificilmente hoje, no mundo cristão que nós estamos vivendo, as igrejas pregam isso. Normalmente hoje os cultos
fica baseado em uma boa parte em louvores, e quando vai chegar o momento da mensagem, às vezes o pregador lê um versículo, ou até um pouco mais de um versículo, e ali vai contar coisas da sua vida, coisa que aconteceu com a vida do vizinho, coisa que aconteceu com um parente, ou um testemunho de uma bênção que recebeu de Deus, e encerra por aí. Então isso não é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é abrir a Bíblia, ler o texto e comentar aquilo que está no texto. Pode ter algumas comparações com a nossa convivência, sim. Pode ter testemunho, sim. Mas o que deve prevalecer é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É o sermão que é extraído da mensagem da Bíblia Sagrada para passar instrução para a igreja. Mas hoje são poucas as pessoas que gostam de ouvir uma mensagem dessa natureza. Simplesmente quer algo para lhe trazer uma alegria momentânea, e ali quer se descontrair com os irmãos, com as pessoas, e encerra tudo dessa forma. Então isto não é pregação, é simplesmente um testemunho e, quem sabe, uma experiência própria. Mas a pregação é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Como diz o apóstolo Paulo, que se alguém pregar um outro evangelho, qual que é o evangelho que Paulo pregava? Será que ele ficava a maior parte do tempo contando um testemunho? Será que ele ficava a maior do tempo falando das pessoas do seu dia a dia? Não. A maior parte da sua mensagem anunciando os ensinamentos de Cristo, anunciando o amor de Cristo. Quando nós lemos as cartas, é o que nós vamos perceber, é isso. Ele também falava de testemunho, sim. Ele falava alguma convivência com os irmãos, sim. Mas o que prevalecia? O ensinamento da palavra de Jesus. Pregação do Evangelho. O Evangelho verdadeiro é onde existe oração. Existe jejum. Hoje, quando se fala em oração, são poucas as pessoas que vivem uma vida de oração. Hoje se convoca a igreja para uma semana de oração. Dificilmente vai 30%, 40% todos os dias para orar. Vai ser uma quantidade bem pouca. E o simples fato de ajoelhar e dirigir palavras, isso não quer dizer que é oração. Isso pode ser palavra vazia. O que é oração? Tem a palavra oração, que está registrada nas páginas da Bíblia Sagrada, é uma palavra que vem do hebraico, que é tefilim, que quer dizer ter uma vida de obediência a Deus. Palavra de Deus na mente e palavra no coração. Lei de Deus na mente e lei de Deus no coração. Então isto é oração. Em outro texto disse que a oração do ímpio, ela é abominável. Por que a oração do ímpio é abominável? Porque não vive em obediência à palavra. Porque a lei de Deus não está na mente e nem no coração. Então, oração, obediência à santa e imutável palavra de Deus. Aí desta forma, quando a pessoa dirige palavras ao Senhor, é uma oração aprovada por Deus. E jejum, hoje são poucos os cristãos que têm esta prática do jejum. É aquilo que diz o texto sagrado. São pessoas que vivem um outro evangelho, um evangelho moderno, um evangelho que facilita, mas isso não chega a lugar nenhum. Como diz o texto sagrado,
aqui em Gálatas, no capítulo 1, né, o versículo 3 e o versículo 4, conforme, ou seria Gálatas, né, capítulo 4, não inverti, é 2 Timóteos, no capítulo 4, o versículo 3 e o versículo 4. Então aqui fala o quê? Aqui fala que não é fazer a sua própria vontade, que é amontoar doutor para si, um evangelho segundo as suas concupiscências. Não, é um evangelho segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Não é um evangelho humano, segundo a sua própria vontade. Então aqui está as características do evangelho verdadeiro. O evangelho onde existe oração, onde existe jejum e pregação, oratória, hermenêutica, exegese, falar aquilo que o texto sagrado está falando, é anunciar, não simplesmente uma parte da Bíblia, mas anunciar toda a palavra de Deus. E este evangelho é um evangelho que poucas pessoas pregam, e também é um evangelho que poucas pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir simplesmente palavras que lhe agrada, palavras que aparentemente traz alegria, mas não deixa de ser um falso evangelho. A palavra anunciada, aquele versículo anunciado, ele pode ser verdade? Ele pode estar correto com a palavra, sim, mas a partir do momento que pega somente parte do evangelho, passa a ser algo falsificado, como está registrado em Tiago 2 e o versículo 10, que aquele que fala que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Então, o que nós temos que anunciar, toda a Bíblia Sagrada. Este é o evangelho completo. E quem faz isso também é o anunciador verdadeiro, que está anunciando o evangelho, não segundo um evangelho humano, com característica humana, não, mas um evangelho que vem diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz e a esperança para todos nós. Amém?